Bem-vindos ao nosso canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje, o assunto que nós vamos tratar são equações irracionais. Vocês se recordam de equações irracionais? Ou aqueles que ainda não aprenderam? Vamos ver como ela se comporta. Então, uma equação será chamada de irracional quando ela envolver raiz e dentro da raiz nós tivermos uma variável, que aqui na definição eu coloquei como incógnita, que é algo que a gente não sabe o valor. Então essa variável é uma letra, conforme vocês já viram nas outras equações. Ou seja, geralmente a letra é o x, então é quando o x aparece dentro do radicando. Exemplo, raiz cúbica de x mais 1 igual a 3. Então, é uma equação irracional porque apresenta a variável x dentro do radical. Outro exemplo, raiz quadrada de x mais 1 igual a x menos 1. Aparece o x dentro do radicando. Logo, ela é uma equação irracional. Raiz quadrada de 3x mais 1 mais a raiz quadrada de x menos 1 igual a 6. Também é uma equação irracional, porque ela apresenta a variável, que para nós aqui é o x dentro do radicando. Aí, para quem nunca viu, já começa a se apavorar, porque você vai ensinar, ou você vai junto conosco aprender como se resolve uma raiz com a variável dentro, ou seja, uma equação que tem a raiz. Sim, e vocês vão ver que é bem simples. Então vamos à resolução. Então, como que nós vamos resolver uma equação irracional? Primeiro identifico se ela é mesmo irracional. Como que é mesmo? Tem que ter uma variável dentro da raiz. Essa equação, raiz quadrada de x mais 1 igual a x menos 1, é irracional? É. Então qual é a técnica? Eu preciso eliminar essa raiz. E como que eu vou eliminar essa raiz? Com a sua operação inversa. Qual é a operação inversa da raiz? A potência. Qual é a operação inversa da potência? A raiz. Então nós vamos eliminar com ela. Então nós vamos fazer essa raiz, esse vai ser o artifício, elevado a um número igual ao seu índice. O índice dessa raiz não é 2, porque ela é raiz quadrada? Então, nós vamos elevar ao quadrado. Só que nós aprendemos que quando eu faço uma alteração no primeiro membro de uma equação, essa alteração também tem que acontecer no segundo membro da equação. Por quê? Porque senão a equação vem com os valores errados. Então, para que isso não aconteça, tudo que eu mexo no primeiro membro, eu mexo no segundo. Por esse motivo que a gente trabalha as operações inversas, da soma, com a subtração, da multiplicação, com a divisão, quando se muda os membros de uma equação. Então vamos ver aí. Se nós elevamos ao quadrado, então no segundo membro nós também vamos elevar ao quadrado. Já deu para notar que nós temos que trazer o conhecimento de um produto notável. Então aqueles que estão chegando agora no nosso canal, que ainda não viram produtos notáveis, dá uma olhada no canal, porque nós já temos conteúdo de produtos notáveis dentro do canal. E aí vocês vão aprender, dá uma paradinha aqui, e vocês vão aprender como resolver um produto notável para poder resolver essa equação. E também vão aprender a simplificação de raízes, que nós também já fizemos no canal. Então, dá uma investigada, pessoal. Conhecer, relembrar, nunca é demais. Então, vamos continuar. Se a nossa ideia é eliminar, então, essa raiz, nós vamos simplificá-la. Então, dá para simplificar, porque ao elevar ao quadrado, essa raiz, ela é eliminada com o seu quadrado, ou seja, ela é simplificada. E aí, vai ficar para nós apenas os elementos que estão dentro dela, que é o próprio x mais 1. No
O segundo membro, como já dito, é um produto notável. Então, nós vamos fazer o quadrado do primeiro termo, né? Quem é o primeiro termo aqui? O x. Então, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, que vai dar 2x, mais o quadrado do segundo termo, que é 1 ao quadrado, 1. Eu passei um pouquinho rapidinho nessa resolução para vocês poderem perder mais o seu tempo com os produtos notáveis lá no canal. Aqui, nosso objetivo é a equação irracional. Bom, sendo assim, tudo que está no segundo membro passa para o primeiro membro para a gente poder reduzir termos semelhantes e ver o que acontece. Qual equação reduzida nós vamos ter aqui? Então vai ficar x mais 1, passando o x ao quadrado, fica menos x ao quadrado, passando o menos 2x, fica mais 2x, e passando o mais 1, fica menos 1. Como nós passamos todos os elementos, no segundo membro ficou o zero. Redução de termos semelhantes. Nós temos aqui o menos x quadrado, que só tem ele, a gente repete. Nós temos o x mais o 2x, que vai dar 3x. E o mais 1 cancela com menos 1, igual a zero. Então, olha só o que aconteceu. Nós caímos numa equação incompleta do segundo grau. Então, já deu para perceber que uma equação irracional vai trabalhar todos os nossos conhecimentos anteriores. Quem ainda está com alguma dificuldade, volta lá no assunto referente. Exemplo, equação incompleta? Vai em equação do segundo grau, como é que se resolve. Lá na teoria, nós explicamos para vocês como é que se resolve uma equação incompleta. Dificuldades com fatoração? Vai em fatoração para resolver. Por quê? Porque nós vamos ter que fatorar aqui. Já vimos que existe fator comum, que é o x. Logo, ele vai ser colocado em evidência. Mas antes, para facilitar, nós também podemos multiplicar por menos 1 toda a equação que nós obtivemos. Por que isso? Para que esse x quadrado fique positivo, fique naquela forma que nós aprendemos, né? Ax quadrado, um número positivo, mais bx mais c. É obrigatório fazer? Claro que não. Mas facilita? Sim. Então vamos lá. Se eu vou multiplicar por menos 1, então vai ficar x ao quadrado menos 3x igual a zero. Então, quando eu multiplico uma equação por um número negativo, eu altero todo o sinal da equação, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Só que o zero é nulo, então é óbvio que nós não colocamos aqui o sinal do zero. Bom, colocando x em evidência, nós vamos ter x menos 3 igual a zero. Olha lá. Vai lá em fatoração, para lembrar o que é colocar x em evidência. O elemento aqui x está multiplicando. E eu estou vendo que essa multiplicação tem que dar zero. Então, quando que uma multiplicação dá zero? Quando o x é igual a zero, ou seja, o primeiro fator é zero, ou o x menos 3 é igual a zero, ou seja, o segundo fator é zero. E no segundo fator, equação do primeiro grau, olha lá, passa o que não tem x para o segundo membro. Vai ficar x igual a 3. Aí, a tendência é, como é para resolver, eu vou dar o conjunto de solução, e o conjunto de solução é o 0 e o 3. Não. Aqui, na equação irracional, primeiro eu preciso fazer uma coisa que eu chamo de verificação. O que é essa danada da verificação? É saber se esses valores que eu encontrei para x é realmente resultado dessa equação. Como que eu faço isso? Bom, eu pego o valor do x igual a zero e substituo na equação inicial. Então, no lugar do x na equação, eu vou colocar 0 mais 1. Então, aqui eu vou ter raiz de 0 mais 1.
A equação está dizendo que ela é igual ao x menos 1. Então vai ser o 0 menos 1. Aí eu resolvo essa operação que foi criada ali a partir daquele zero. Então, 0 mais 1 é 1. A raiz quadrada de 1 que ficou aqui, para nós, vai ser 1. E o 0 menos 1 é menos 1. E eu estou dizendo que isso é igual a menos 1. 1 é igual a menos 1? Claro que não. Então, essa afirmação, ela é falsa. Se essa afirmação é falsa, esse zero não serve como solução da equação. Vamos ver se o 3 serve. Faço a mesma coisa. No lugar do x, eu coloco 3. Então vai ficar raiz quadrada de 3 mais 1. Raiz quadrada de 3 mais 1. Igual a x menos 1. Então vai ser 3 menos 1. Da mesma forma, eu resolvo. Raiz quadrada de 4. Igual a 3 menos 1, que é 2. A raiz quadrada de 4 eu sei que é 2. E 2 é igual a 2? É, 2 é igual a 2. Então, esta afirmação é verdadeira. Se ela é verdadeira, x igual a 3 é a solução da equação. Logo, o conjunto solução que eu vou atribuir aqui é apenas o número 3. Ou seja, como dito, o x igual a 0 não serve. Vamos para um segundo exemplo para fixar melhor. No segundo exemplo, pessoal, nós temos aqui raiz quadrada de 4x mais 5, menos x, então esse menos x está fora da raiz, igual a 0. Quando isso acontece, a primeira coisa que nós temos que fazer é isolar a raiz, deixar só ela no primeiro membro. Então, o que não tem raiz, passa para o segundo membro. Então, vai ficar assim, raiz de 4x mais 5 igual a x. Igual a x por quê? Porque ele estava subtraindo, ele passa somando. 0 mais x é o x. Então, direto x. Eu disse a vocês, o que não tem raiz passa para o segundo membro. Mas existem equações em que não aparece só uma raiz no primeiro membro. Aparecem outras fazendo operações. Então eu tento isolar uma raiz no primeiro membro para eliminá-la. E vou trabalhando com a outra no segundo membro. Depois eu passo o que tem raiz para o primeiro membro, o que não tem fica no segundo membro e continuo resolvendo. Nós vamos ter momentos para resolver esse tipo de equação. Eu só disse para vocês, para quem já conhece um pouco do assunto, vai dizer assim, mas e quando tem raiz, como é que fica, né? Então, tá aí uma breve explicação. E nós aprendemos agora há pouco que para eliminar a raiz eu tenho que elevar a potência igual ao índice. Então, como a raiz é quadrada, a potência vai ser 2. O expoente nosso é 2. E se eu fiz isso no primeiro membro, eu vou fazer isso também no segundo membro. E aí eu vou resolver, claro. Então, eu vou pegar lá a raiz quadrada e vou simplificar com o quadrado que eu acabei de utilizar como artifício aqui. O elemento 4x mais 5 permanece. E o x que está elevado ao quadrado vai ser x ao quadrado mesmo. Então passa tudo para o primeiro membro para poder resolver. E fica menos x ao quadrado mais 4x mais 5 igual a 0. Então, só trocou o sinal do x ao quadrado, porque só ele que passou para o primeiro membro. Os outros elementos já estavam no primeiro membro, continuaram como estavam. Olha lá, o x ao quadrado é menos 1. Eu posso multiplicar por menos 1 toda a equação
para transformar isso aqui em positivo? Posso. Vamos fazer, vamos treinar isso também. Então, multiplicando por menos 1, todos os elementos da equação, troca todos os sinais. Então, fica x² menos 4x menos 5 igual a 0. Equação completa do segundo grau. Lembrando, calcula o discriminante, usa a fórmula de Bhaskara e chega ao resultado de x. Então, vamos fazer isso. Discriminante. Só vou falar b² menos 4ac. Então, seria o quê? Menos 4 ao quadrado, que é 16. Menos 4ac, então seria menos 4 vezes 1, que é menos 4. Menos 4 vezes menos 5, mais 20. Ah, pode fazer direto assim? Claro que pode, né? Desde que já esteja bem entendido dentro de vocês esse conhecimento. Então, 16 mais 20, 36. Então, delta é 36. Usa a fórmula de Bhaskara para encontrar o valor do x. Então, nós vamos ter x é menos b, que é o menos 4, que é 4, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é a raiz quadrada de 36 aqui, que é 6, sobre 2 vezes a, o a é 1, então 2 vezes 1, 2. Se tiverem dúvida, por favor, coloquem no comentário que estão com dúvida e nós vamos mostrar a resolução em detalhes, caso seja necessário. Então, daqui nós vamos tirar os valores de x1 e o valor de x2, né? São dois valores. Porque nós temos um sinal positivo e um negativo. Então, 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. 4 menos 6, menos 2, dividido por 2, menos 1. Pronto, já saiu, ou já saíram, os dois valores de x. Posso colocar como solução 5 e menos 1? Não, né? O que nós temos que fazer? Uma equação irracional exige de nós a verificação. E se não fizer, vai errar o exercício por preguiça ou de bobeira. Então vamos lá. Nós encontramos um x igual a 5. E conforme aprendemos, nós vamos substituir. Então vai ficar raiz quadrada de 4 vezes o x, que é 5, mais 5, menos o x aqui, que é 5, igual a 0. Bom, resolvendo. 4 vezes 5, 20. Então vai ficar raiz de 20 mais 5 menos 5 igual a 0. 20 mais 5, 25. Raiz de 25 menos 5 igual a 0. Raiz quadrada de 25 é 5. Menos 5 igual a 0. 5 menos 5 é 0. Então, 0 é igual a 0? É verdadeiro. Então, o x igual a 5 é uma das soluções. O x igual a menos 1. Então, x igual a menos 1. Então, nós vamos ter raiz de 4 vezes o x, que é menos 1, mais 5, depois menos da equação, o x, que é menos 1, igual a 0. Essas ideias aonde nós temos que o valor da incógnita é negativo e nós temos operações, a gente procura colocar entre parênteses para não confundir sinais. Senão a gente pensa que é 4 menos 1 aqui, não é. É 4 vezes o menos 1. E quando a equação já tem um sinal negativo, também coloca dentro do parênteses o valor de x, que a gente encontrou como negativo, para não confundir sinais, porque tem uma análise ali de sinal. Porque nós temos o oposto do menos 1 para fazer.
Então, 4 vezes o menos 1, já aprendido também nas expressões lá no início das aulas no canal. Nós temos 4 vezes menos 1, que é menos 4. Mais 5. O menos com menos aqui é mais, então 1 igual a 0. Então a gente pode pensar, né, menos com menos, pode pensar o oposto do menos 1. Aí depende da maneira que quer e que consegue entender. Então, devo 4, pago com 5, fico com 1. Então, mais 1 igual a 0. Raiz quadrada de 1 é 1. 1 mais 1 seria 2. E 2 é um número igual a 0? Não, é falso. Portanto, o x igual a menos 1 não é a solução da equação. E nós vamos ter como solução apenas o número 5. Então dá para perceber que se não fizer a verificação, pode errar o exercício. Vou passar alguns exercícios para vocês, como a gente tem feito durante todo esse tempo, para que na quarta-feira a gente mostre a resolução para vocês. Vamos lá, pessoal. Os exercícios são esses. Resolva as seguintes equações irracionais. Então, a primeira equação é raiz quadrada de 3x mais 1 igual a 5. A segunda, raiz quadrada da raiz quadrada de x mais 1 igual a 3. Isso pode acontecer também. É esse o motivo pelo qual eu coloquei aqui no exercício. Como fazer? A raiz cúbica de 3x menos 1 igual a 2. Então, não é só a raiz quadrada, pessoal. A equação irracional, ela é a equação que tem raiz. Essa raiz pode ser qualquer índice. O quarto, 6x menos 7x ao quadrado. 6x menos 7 vezes a raiz quadrada de x mais 2 igual a 0. Então, também pode acontecer a raiz misturada em operações. O que fazer? E a quinta, que é a raiz quadrada de x menos 2 mais a raiz quadrada de x menos 3 menos 1 igual a 0. São poucos exercícios, mas eles são um pouquinho trabalhosos para fazer, então tenha um pouco de paciência, é bom, né? E é tão gostoso quando a gente chega no final de alguma coisa e fala, eu consegui, deu certo, né? Isso é muito importante na vida da gente. E a matemática ensina muito a gente nesse sentido. Peço a vocês, né, muita paciência para poder estar resolvendo os exercícios. Agradeço a presença de vocês no canal. Compartilhem. Se gostaram, curtam o vídeo. Nos ajuda a divulgar o canal. Obrigada a vocês. Até quarta-feira.